Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai fazer uma breve introdução à tabela periódica, tá? Nessa introdução a gente vai aprender a organização primária da tabela periódica e a organização em períodos que essa tabela possui, tá? Para a gente iniciar nosso conteúdo, a gente precisa mostrar o conceito da tabela periódica. A tabela periódica foi uma forma que os químicos inventaram de organizar de forma clara e eficiente os elementos químicos, tá? Teve diversas formas que os químicos tentaram organizar, mas uma das formas que é mais eficiente, que funciona até os dias atuais, foi a de Mendeleev, tá? Esse tipo de organização que ele propôs tem em conta as propriedades que determinado elemento químico possui, a ordem crescente de número atômico e a organização em grupos e períodos. Tá? A organização primária que a gente tem da tabela periódica é que está colorida aqui e que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a organização em metais, ametais e gases nobres, tá? Há pouco tempo atrás tinha um outro tipo de organização, que era a dos semimetais, só que esse tipo de organização acabou sendo extinta, tá? Nos metais a gente tem todo essa parte pintada em laranja, que corresponde a uns 80% da tabela periódica. E esse tipo de organização leva em conta algumas das características que todos esses elementos químicos possuem em comum, como por exemplo a emissão de brilho. A maioria dos materiais metálicos são brilhantes, como por exemplo aqui esse apontador, tá vendo? Esse apontador é de um metal e ele possui brilho exatamente por ser metal. Outra característica que é importante é a condução de eletricidade. Grande parte dos elementos químicos metálicos conduzem bem eletricidade, como por exemplo o cobre, o ferro, mas qual que a gente usa em abundância? O alumínio, aqui a gente tem também o chumbo, enfim. A maioria dos elementos metálicos são utilizados também para condução de eletricidade. Uma outra subcategoria que a gente tem na tabela periódica é a dos ametais. A maioria das características dos ametais são ao contrário das metálicas. A maioria dos elementos ametálicos não conduzem bem eletricidade, com exceção aqui do carbono, que a gente tem um grafite que conduz muito bem a eletricidade. Outra característica importante: a maioria dos elementos ametálicos são gasosos, o que entra em oposição aos metálicos, porque a maioria dos elementos metálicos são sólidos. E como gasoso a gente tem aqui o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo, o cloro também. E outra característica importante também é a alta eletronegatividade que alguns elementos ametálicos possuem. O que isso significa? Que a maioria dos elementos pertencentes aos ametais costumam doar elétrons com mais facilidade que os metais, por exemplo. Tá? Como exemplo disso, a gente tem esse conjunto aqui: nitrogênio, oxigênio e flúor. Esses são os elementos que possuem o maior nível de eletronegatividade, o que faz com que eles doem muitos elétrons e, como consequência, realizem muitas ligações, como por exemplo o O2. O O2 é uma ligação do oxigênio com o próprio oxigênio, que é o ar que a gente respira, dentre outros tipos de ligações que são inúmeras na natureza. E essa última categoria aqui é a dos gases nobres, tá? Uma das características importantes que a gente tem
é a sua capacidade de ser inerte. O que seria ser inerte? Os gases nobres não interagem com os demais elementos da natureza. Agora, a gente precisa entender o porquê disso. Aí, para a gente ter uma compreensão, eu selecionei esse elemento químico aqui, que é o neônio, cuja abreviação é o Ne, que possui 10 prótons em sua formação. E como os elementos da tabela periódica são organizados como átomos neutros, a quantidade de prótons é equivalente à quantidade de elétrons. Tá? Não existe nenhuma organização aqui que é relacionada a um íon, por exemplo. Ok? Então, a gente vai selecionar aqui o neônio, 10 prótons, que é igual a 10 elétrons. E quando a gente faz a distribuição eletrônica desse átomo, a gente percebe o quê? Que todos os subníveis desse átomo são completos, entende? E essa característica de subníveis completos que faz com que esses átomos desse grupo aqui sejam inertes, tá? Todos esses aqui em verde. Tá? E a segunda organização da tabela periódica que é importante também é a organização em períodos. Tá? A organização em períodos tem a ver com a semelhança entre as camadas. Ou seja, se a gente for ver os átomos que pertencem ao período 1, esses dois átomos possuem como camada mais energética a 1. Por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio, se a gente resolver fazer a distribuição eletrônica dele, a gente vai achar o que nele? O 1s1. Qual a camada que é mais energética? A1. Se a gente for pegar o lítio, que eu já fiz aqui, que ele tem 3 prótons, e realizar a distribuição eletrônica, a gente vai achar o 1s2 e o 2s1, que é a camada mais energética dele. Então, essa organização em períodos tem a ver com a camada de energia que eles têm. Entendeu? E essa característica de períodos tem a ver com toda a extensão horizontal da tabela. O que isso significa? Que o período 4 equivale a um exemplo, né, obviamente, toda essa extensão horizontal aqui, tá? Dos metais a metais e de gases nobres. Toda essa extensão horizontal tem a ver com o período 4. Ou seja, todos esses elementos aqui, de número atômico 19 até 36, possuem como camada mais energética a 4. O que vai acabar variando vai ser o subnível que possui o número 4. Pode ser um 4s2, pode ser um 4p6, 4f14 também, e aí vai. E por último, uma outra característica que tem nas tabelas periódicas, não é relacionado ao átomo, mas sim a sua organização, que é uma legenda. Todas as tabelas periódicas que vocês virem ou receberem para fazer alguma prova, elas possuem uma legenda, com o objetivo de facilitar a compreensão de quem está vendo ela. Porque você não pode sair distribuindo, por exemplo, números assim aleatórios em um símbolo sem especificar quem é quem. Essa tabela que eu estou usando aqui, ela é uma tabela muito simples, que ela só vem o quê? Número atômico, eletronegatividade, símbolo e massa atômica. Existem tabelas periódicas mais complexas, que vem com, por exemplo, a distribuição eletrônica, também por Linus Pauling, que vem também o nome do elemento e não só a sua abreviação, como essa aqui possui, dentre outros. Tá? Em relação a essa abreviação, foi até bom falar, é bom a gente compreender como essa abreviação funciona. Ela é feita por uma ou duas letras, em que a primeira letra é sempre maiúscula, tá? E a segunda é sempre minúscula.
com isso aqui, ó, por exemplo. Eu coloquei a letra M maiúscula e a letra M minúscula. Isso aqui forma uma abreviação, ok? Aqui eu trouxe o exemplo aqui do lítio, que é aquele que eu acabei de fazer distribuição eletrônica. Ele tem a letra L maiúscula e a letra I em minúsculo. Se a gente for representar assim, com o L maiúsculo e o L minúsculo, essa abreviação está completamente errada, porque a gente pode interpretar isso como dois elementos químicos distintos, e não é isso que a gente vai querer representar nesse caso. Quando a gente coloca um L em um I minúsculo, a gente está interpretando como o elemento químico lítio, tá? E quando a gente coloca um L maiúsculo e um L minúsculo, a gente está colocando um elemento químico cuja abreviação é L e um outro elemento químico cuja abreviação é AI, tá? E só a título de curiosidade, essas tabelas periódicas possuem uma variabilidade enorme, porque à medida que os químicos vão descobrindo novas coisas, essa tabela vai sofrendo modificações. Da última vez que eu vi, a tabela periódica estava com 118 elementos químicos, tá? Essa aqui então já está desatualizada, porque tem 105 elementos químicos. Então, só que em relação a esses elementos químicos extras aqui, você não precisa se preocupar, porque os elementos químicos que a gente costuma mais usar em exercícios e questões são, por exemplo, o hidrogênio, o carbono, o oxigênio. Esses elementos aqui da parte de trás, aqui, os últimos, não costumam ser aplicados em vestibular, tá? Só apenas para fazer distribuição eletrônica, só que não tem nada a ver com o elemento químico, mas sim a sua quantidade de prótons e elétrons. E só para ressaltar também, eu coloquei um asterisco aqui, esqueci de falar, em relação a esse elemento químico aqui, que é o hidrogênio, cuja abreviação é H e possui um próton em sua composição principal. Possui mais, tá? Mas cujo número atômico é 1, e o número de massa é 1 também, é que ressaltam. A gente tem hidrogênio com 2 de massa, 3 de massa, e aí vai. Esse elemento químico aqui, que é o hidrogênio, não está relacionado a nenhuma classificação primária. O que isso significa? Que o hidrogênio não é um metal e nem um ametal e nem um gás nobre, tá? Ele só está aqui por causa da ordem crescente de número atômico, que foi aquela característica que eu falei antes, tá? E é isso, gente. Na próxima aula de tabela periódica eu vou falar sobre os grupos e tentar fazer uma breve introdução a ligações químicas, que também é um conteúdo que, para a gente aprender ele, a gente tem que ter uma boa concepção da tabela periódica, tá? E é isso, gente. Se você tem alguma sugestão, alguma crítica, é só você colocar nos comentários. E se inscreva no canal para você receber mais vídeos, novidades que eu postar aqui. E é isso, gente. Muito obrigado e tchau.